E aí, pessoal, começando mais um episódio aqui do Eletrocast, esse podcast do Grupo Eletrolar para falar de eletromobilidade. Eu sou Igor Lopes, vocês já sabem que ao meu lado está aqui sempre o Joel Leite, jornalista que conhece tudo de carros e agora de carros elétricos também, né, Joel? Quase tudo, né? Porque cada dia chega uma coisa nova. Pô, quase tudo, mas o cara já faz até paella no carro elétrico, com a bateria do carro elétrico. Fizemos uma paella, né? O que mais que já fez com carro elétrico? Uma paella usando a energia do carro elétrico, né? Funcionou mesmo. Exato, ó, a gente vai botar o link do vídeo aqui para vocês assistirem. Ficou gostosa? Legal, ficou boa, hein? Boa. Valeu. Cara, a gente vai conversar agora, a gente tem um convidado agora que sabe tudo sobre carregamento de carros, né? Aliás, inclusive de carros elétricos. Inclusive antes da gente começar a gravar aqui, ele estava contando umas coisas para nós que até então para nós também era novidade. Novidade. Você vê né? que a gente não sabe nada, né? Eu falei que você sabia tudo. Mas é isso, ó. O Marcos Nogueira, que é co-founder e CEO da GreenV. Prazer ter você conosco, Marcos. Obrigado, pessoal. Eu quero agradecer vocês, quero já agradecer também a Eletrocar por ter nos convidado isso, mandar um abraço para o Daniel, que não está aqui com a gente, mas quero agradecer vocês pelo convite. É um prazer aqui poder estar compartilhando com vocês a nossa história e um pouquinho do que a gente viu no mercado até agora. Boa, tem muito aprendizado nesse episódio, hein? Se você tem carro elétrico, é legal você ficar de olho, porque você vai sair daqui um pouquinho melhor do que quando você... Do que nesse momento. Você vai ver que você não precisa, de repente, de um carregador tão rápido. Você pode trabalhar o carregamento do seu carro de uma maneira mais inteligente. Bom, primeiro, contar de onde você veio, né? E como começou a GreenV, Marcos. Assim, a gente estava falando aqui, você é jornalista. Pula essa parte, né? A gente aqui já sabe muito bem que não é... Ele é formado em jornalismo, mas muito inteligentemente saiu do setor. Exatamente, esse é o ponto. Que aí foi empreender. Alguém me contou, né? E foi empreender com tecnologia. Resolveu ganhar dinheiro. Exatamente. Foi empreender com tecnologia. Exatamente. Vamos lá, vou contar um pouquinho da história da GreenV, um pouco da nossa história, como que as coisas aconteceram na nossa vida, né? Na minha e do meu sócio. É uma história bem legal, contei já algumas vezes. Então, antes de tudo, também é um podcast sobre empreendedorismo, né? Acho que as pessoas podem também assistir e entender um pouco como a gente começou. A gente saiu realmente do zero, essa é a verdade. A gente não teve investimento de ninguém, né? Começamos ali como dois guerreiros ali, como muitos começam empreendendo no Brasil, né? Sem nenhum apoio de ninguém. A gente começou com cara e coragem mesmo. A gente teve uma viagem em 2011, 2012, que a gente fez, na verdade, em 2011 e 2012 a gente fez uma viagem para a Europa, né, meio mochilão mesmo, assim, para conhecer o que estava rolando na Europa, e a gente viu que lá na Europa, nesse período, já tinha carro elétrico, já tinha pontos de recarga, coisa já estava acontecendo, né? Então, o que muitos é novidade hoje no Brasil, a gente já estava vendo isso em 2011 e 2012 lá na Europa. Então, a gente teve em países como França, como em Londres, né? A gente teve em capitais, né, como no Paris, em Londres, a gente teve em Amsterdã também, em outros países, a gente teve também em Milão, né? Então a gente conseguiu ver que nesses países já tinha pontos de recarga na rua, inclusive. Né? Eu lembro de uma cena muito legal que em Amsterdã, que tem um banco holandês, Rabobank, que já patrocinava ali naquele momento os pontos de recarga. Né, há muito tempo atrás. Então, ali instigou a gente a trabalhar nesse mercado de eletromobilidade. E dentro do nosso plano de negócio, a gente tinha uma empresa de automação. Né, dentro do nosso plano de negócio, a gente colocou lá trabalhar com eletromobilidade, que na verdade nem existia esse nome. Né, esse nome é um nome até meio que recente no mercado. Né, não existia essa categoria eletromobilidade. Então, mas ali a gente colocou que iria instalar pontos de recarga para carros elétricos, que um dia a gente entendia que esse mercado ia virar. Né? E já virou? Já virou. A gente tem os números aí, né? A gente pode falar um pouco mais para frente desses números aí, mas a expectativa é que até 2040, mais de 90% da frota do Brasil já seja eletrificada de alguma forma. Né? Então a gente já tem números aí bastante importantes nesse mercado. Desculpa, vai lá. Não, estou dizendo, o que a GreenV faz exatamente? Eu vou explicar. De eletroposto. A GreenV, ela é uma empresa que ela trabalha com todo o ecossistema de mobilidade. Eu acho isso importante a gente deixar claro. O que é ecossistema de mobilidade? Para quem está assistindo a gente, fala assim, mas ecossistema é muito amplo, né? O que é amplo? Porque a gente tem desde hardware, então a gente tem o nosso próprio carregador, que a gente vende no nosso e-commerce, e também fornece para as montadoras. Então, algumas montadoras, o carregador que vai no carro é o da GreenV, tá? Então, o primeiro item é o hardware,
Depois a gente tem o nosso CPO, que é para gerenciar os carregadores, o CMS, que é para gerenciar os carregadores instalados. Então nós gerenciamos 2 grandes redes de recarga hoje, que é o da Audi e o da Porsche, estão sob a nossa gestão, as redes de recarga. Então quando o consumidor vai nesses locais e conecta seu carro lá, a gestão desses carregadores é nossa, né? Então, falei de hardware, falei de tecnologia, né? E aí para você poder utilizar esses carregadores, nós temos nosso app, que é para você desbloquear, para você poder fazer o uso disso. Além da parte de service, que na verdade é o que nos trouxe até aqui, que é a instalação de pontos de recarga mesmo para veículos elétricos, e também a parte de academy, que é a parte de educação, né? Que isso eu vou falar um pouquinho mais para frente depois, que é quando a gente percebeu que o mercado precisava ter mais conhecimento, que a gente precisava preparar esse mercado que estava por vir. Então, a Academy já tem 3 anos, é uma escola de mobilidade elétrica online, foi a primeira escola de mobilidade elétrica online que a gente tem, para ensinar instaladores, para ensinar montadoras, para ensinar todo o público em geral o que é mobilidade elétrica. Até porque é uma mudança de chave importante que está acontecendo na cidade, uma transformação gigante que está acontecendo, né? Até pouco tempo atrás, a gente sempre calculava quantos litros o carro faz com a gasolina ou com o álcool. Agora não. Agora é quilowatt-hora. Né? Quantos quilowatt-hora a gente vai fazer com a bateria, né, que a gente tem no nosso carro? Então é uma mudança, né? Mudou até tudo. o conceito de preço, quanto custa? Tantos reais por quilowatt, né? Exatamente. Então mudou praticamente tudo. Então isso ainda é muito novo para o consumidor. Imagina o consumidor ter essa mudança de chave sem ter alguém para poder explicar o que é isso. E por muitas vezes você pode até mesmo ir numa concessionária e tentar ali receber uma explicação do vendedor. Você percebe que nem para o vendedor está fluido ainda, né? Ele também está transicionando de carreira. Ele também está saindo da venda de a combustão para elétrica. Para ele também é difícil. Então, para todo mundo, é muito novo. É muito difícil entender o que é esse sistema novo. Mas, com o tempo, isso vai ficando fluido para o consumidor. E uma das coisas difíceis de entender é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, é a questão do carregador ultra rápido, rápido e o lento, né? A princípio, a impressão que eu tinha era que todos os carregadores deveriam ser ultra rápidos, né? Porque você carrega mais rápido. Não necessariamente. Não né? necessariamente. E esse foi o grande aprendizado. Esse é um grande aprendizado. Os carros eles têm limitações. Né? O carro tem limitações, tem o onboard do carro, ele tem um onboard específico para o carga lenta, que nós chamamos de AC, né? E um onboard específico para o DC, que é o carga rápida. Então tem suas limitações. A gente tem carro hoje, por exemplo, o Taycan, que acabou de lançar um novo modelo, ele vai carregar acima de 270 kW. Então, assim, é ultra rápido. A gente desceu de 22 minutos agora no Taycan para 18 minutos a recarga, para 100% da bateria. No ultra rápido. No ultra rápido. Que dá uma autonomia de 450 km. Boa. 18 minutos. Boa. Que agora o Taycan tem o novo Taycan, vocês devem ter visto que lançou essa semana que passou aí agora. Eu não sei para quando vai pro ar, mas lançou o Taycan agora, recentemente, o novo Taycan, e ele tem já essa particularidade, né? Então, assim, vai ser o carro que vai carregar mais rápido no Brasil, no ultra rápido. Mas é que se você pega um carro mais básico, ele não consegue puxar toda essa energia do carregador, né? E aí todo mundo fica atrás do carregador mais rápido que tem. A maioria dos carros que a gente tem aí, que parte de 105 mil que a gente tem no mercado hoje, eles têm uma limitação. Né? Alguns têm limitação de 30 kW no DC, né? Então o consumidor às vezes ele chega num ponto de recarga ultra rápido, ele acha que vai carregar talvez em 18 minutos, nos 22 que o povo promete, ou até mesmo em 35 minutos como poderia ser, mas não é, porque o carro ele limita a carga. Então a maioria que tem no mercado é 60 kW de limitação. Mas se eu tenho um Dolphin, por exemplo, como que eu descubro qual que é o limite? Então, tem que olhar o spec do carro, né? Olhar a característica do carro. Vai lá ler o manual. Vai ter que ver. A informação que a montadora, né, a importadora, devia dar para se eu tiver um carro que não tenha um Dolphin, por exemplo, que ele não tem necessidade de usar um carregador ultra rápido. Se eu ligar no ultra rápido, ele vai carregar? Ele vai carregar, mas vai carregar limitado né? a quanto ele aceita receber de energia. É a mesma coisa do celular, o celular mais antigo, que eu coloco um cabo ultra rápido ali nele, ele vai demorar o mesmo tanto para poder carregar a bateria. Você está usando à toa aquele equipamento. Na verdade, tá desperdiçando, né? O que o mercado vai ter que se adequar num futuro é separar os carregadores para as limitações do carro. Tá certo que os carros têm evoluído, né? As montadoras têm investido cada vez mais e cada vez essa limitação tem ficado menor. Né? Então você vê a própria BYD já com um carro de 90,
né, de quilowatt de carga rápida. A tendência é aumentando. Tendência aumentando. O ideal não seria ali no eletroposto, tá? Que carro que poderia... Exatamente, exatamente isso que a Greenville vai ter essa proposta. A gente vai inaugurar um eletroposto nos próximos dias aí. A gente vai colocar exatamente a recomendação, né? Não garante que o consumidor vai usar, porque o consumidor talvez não vai ler, talvez ele vai achar que... É aquele melhor de todos, não, vou no mais rápido. Vou no maior aqui, vou no maior aqui, porque eu quero ir embora mais rápido. Não garante, mas o nosso papel é realmente levar informação, levar conhecimento, para que todo mundo possa usar o carregador, possa seguir sua viagem da melhor forma, mais rápido possível, e entender as diferenças de um para o outro. Uhum. Quer dizer que esse balanço que existe hoje, por exemplo, se eu não me engano, estamos aí por 15 mil postos, eletropostos instalados no Brasil, e desses 15 mil deve ter uns 20% só de ultra rápido. Essa relação está boa, então, por enquanto? Tá boa, tá boa. Na verdade, o Brasil cresceu bastante em infraestrutura de recarga. Eu acho que cresceu... Em relação ao rápido e ao lento e ao rápido. Eu entendo que rápido deveria ter uma porcentagem na cidade, sim, mas ultra rápido, na verdade, é para viagem, né? Se a gente parar para analisar, deveria estar focado em rodovias. Pontos específicos em rodovias. Estrada, mas a mesma coisa, se o carro tem limitação, não adianta uma carga super rápida que ele não vai E o Brasil investiu muito em infraestrutura, ainda requer muito, principalmente norte, nordeste, centro-oeste, ainda sul e sudeste avançou bastante, existe uma carência nessas outras regiões que eu estou falando, e deve crescer nos próximos anos, né? Mas o Brasil avançou bastante. Acho que pelo número de carros que a gente vende hoje no Brasil, cresceu de forma equilibrada os pontos de recarga. Então, dificilmente você faz uma viagem, não consegue carregar seu carro. Eu viajo direto com o meu carro elétrico e consigo carregar com bastante tranquilidade o carro. Dificilmente eu chego, o ponto está ocupado, enfim. Diga uma coisa, o carregador lento, ele equivale à tomada que você tem em casa, por exemplo? O carregador lento, ele pode começar até em 1,8 kW, né? Que começa ali, que é o que a montadora entrega, normalmente vai de 1,8 até 2,2 kW, que é a tomadinha comum que você vai carregar ali na 10 amperes comum, né? Que se conecta ali na tomada e tá tudo bem, e vai carregar seu carro ali, vai levar 18, 20 horas para poder carregar seu carro, que às vezes atende também, porque às vezes você anda pouco com o carro, chega em casa, coloca para carregar, atende, né? Depende do tanto que você usa, atende alguns consumidores. Depois você pode utilizar um outro portátil, que é o de 3.6, que aí na tomada de 20 amperes. Para quem está assistindo, seria aquela tomada de secador, aquela de secador, de air fry, que é um pouco mais grosso, né? Para a gente também tentar não ficar muito técnico aqui na nossa conversa, né? Deixar mais fluido. Então, aquele plug um pouco mais grosso, né? Já consegue chegar em 3.6. Pô, 3.6 já é uma boa potência. Você vai chegar ali, vai levar umas 12, 13 horas ali, dependendo do carro ali. O meu leva isso, entre 12 e 13 horas para poder carregar ali numa tomadinha 3.6. Se eu tiver em casa uma tomada 220 aterrada, eu não preciso de carregador. Você precisa do carregador, mas aí você tem que ver que tipo de carregador você precisa. Pode ser o portátil, né? Pode ser o portátil, que é você está falando do carregador do cabo. Eu preciso do cabo, obviamente. Isso. Você precisa do carregador. O cabo é um carregador. Tá? É um carregador ali. Ali tem um não preciso de um eletroposto, é isso que eu tô falando. Não precisa. Aí você tem os wallbox, né, que vai na parede, que é a caixinha que a gente está bastante acostumado aí, que tem muitos locais públicos, que aí começa 7 kW, aí você tem 11 e vai até 22 no AC, aqui no Brasil, que é limitado a 22. Mas muitas regiões, para você utilizar 22 kW, você vai precisar de um transformador. Né? E aí você começa a ter os problemas, que tem que entrar com a Enel aqui em São Paulo. Não necessariamente. Você precisa saber se a sua casa suporta colocar um transformador, aceita colocar um carregador com potência maior. Tem que fazer vocês ajudam também, né? Sim, você tem que fazer uma visita técnica, fazer uma análise, muitas vezes fazer um estudo de demanda da casa, porque você também não pode sair instalando um carregador, porque se você liga o ar-condicionado, liga o carregador, liga o micro-ondas, liga o forno, cai. Né? Por isso tem que fazer um estudo de demanda, para saber se a casa suporta um carregador maior. Mas eu posso falar de forma geral. O consumidor quiser saber, o carregador de 7 kW vai atender a maioria do público. Isso aí. Porque ele vai carregar ali entre 8 e 10 horas, tranquilo, é uma noite para carregar 100% do carro elétrico, atende a maioria dos consumidores. Às vezes, eu vejo muitos clientes nossos querendo carregar em 4 horas, que é possível carregar o carro em 4 horas com um carregador de 22 kW. Mas aí a casa não aguenta. Não, e aí coloca um transformador de 25 kVA, que é um transformador bem grande assim, né? Eu falo,
com qual sentido? Né? Se o carro fica a noite toda parado, não tem sentido nenhum. Né? Você poderia, naturalmente, gastar um valor menor na infraestrutura de recarga, um carregador mais simples, para que você tivesse ali a mesma coisa sendo atendido. Mas cada cliente sabe da sua necessidade também, né? Igor, o Marcos está colocando aquele problema que a gente vinha discutindo, né? O que precisa é estrutura, o fornecimento da energia. Como aconteceu recentemente aí em São Paulo, naquela garagem de ônibus, em que foi instalado um monte de 20, 30 eletropostos, mas a Enel não conseguiu entregar a energia, né? Esse é um problema também. Não, é um ponto isso que você estava falando, né? Que as casas têm que estar preparadas e se não estiverem preparadas, aí você precisa dar um passo atrás e preparar esse transformador. Preparar. Aí você precisa preparar troca de cabeamento da residência, troca de disjuntor, né? Mas não só da residência, tem da região, né? Tem da região também, mais na região. Por exemplo, você pega um condomínio, por exemplo, né? Se todo mundo resolver ter um carregador de carro elétrico, não tem energia suficiente para todo mundo. Aí você precisa entrar com um projeto na Enel para troca do transformador e ela disponibilizar mais energia para o condomínio. Não é que falta energia no Brasil, falta energia naquela região. Exatamente. É como se fosse o last mile, né? Não, porque existe uma distribuição. Exato. Né? Existe uma distribuição para aquele bairro, para aquilo que foi previsto ali, né? Para uma demanda que foi estudada para aquilo lá. Então, por isso que precisa... Se aumentar a demanda... aumentou... É a mesma coisa, tipo, crescer um prédio, ó, levantou um prédio no bairro de Pinheiros, tem que ter um transformador a mais ali para poder sustentar toda a energia. Perfeito, que vai precisar, é a mesma lógica, Então, quer dizer, não é a falta da energia. Não é a falta da energia, é a falta da infraestrutura. No local. Falta da infraestrutura, transformador e outros equipamentos que... Você não enxerga a possibilidade de faltar energia mesmo? Não enxergo. Acho que o Brasil é rico em energia, não acredito nisso. Acho que a gente tem aumentado cada vez mais a produção, a microgeração de energia, energia renováveis. Acho que o Brasil tomou a ponteira disso. Energia eólica offshore agora, cara, bombando e gerando muito mais energia do que E muita gente comprando carro elétrico e adaptando a energia, colocando captação de energia solar na própria casa. O gargalo é infraestrutura. O gargalo é infraestrutura, né? É por isso que muitos prédios têm uma coisa que nós chamamos de load balance. O que é o load balance? Eu tenho ali vários carregadores instalados e conforme vai plugando, eu vou balanceando a carga entre os carregadores. Para quê? Para dividir a potência. Então, por exemplo, eu tenho 3 carros, está na potência máxima. Chegou o quarto, eu já divido aquela potência que eu tenho por 4. Chegou o quinto, eu vou dividindo. Eu vou entregando cada vez menos potência para poder fazer o load balance, porque senão você começa a ter problema. Então, é um dos serviços que a Greenville oferece, que é fazer o balanceamento de carga em condomínios, porque muitas vezes o condomínio não está preparado para todo mundo ter o ponto de carregamento. E aí você falou o ponto, né? Briga de condomínio. Acho que é outro problema que vocês também resolvem, né? Esse aí, cara, eu tenho falado no meu condomínio direto, inclusive. Pô, quando é que vai ter um carregador aqui? Aí o zelador sempre fala, não, a gente até tem conversado com a síndica, mas a gente não chega em nenhuma conclusão, não sabe como que a gente faz. Como que seria possível? Como que vocês têm visto isso acontecer? Posso dizer que antes dos bombeiros, né, liberar aquela consulta pública que existiu, acho que vocês devem estar sabendo dessa consulta pública, se não estão, eu conto aqui também, a relação era relativamente, um ou outro gerava um pouco de estresse, mas era tranquilo, né? A gente tem muita experiência nisso, sabe lidar com os condomínios, sabe orientar, sabe levar informação, então a gente conseguia normalmente com certa facilidade a aprovação dos condomínios. Depois dessa consulta pública que teve ano passado, não sei se vocês acompanharam, os bombeiros soltaram uma consulta pública falando de regras sobre instalação de pontos de recarga em subsolos. Isso balançou bastante o mercado, né? E muito síndico que pegou a informação meio solta, né? Um foi falando para o outro, começou a falar que estava proibido instalar carregador nas garagens. Que não vem esses jornalistas, né, noticiando os carros pegando fogo. Jornalistas. E aí, depois dessa consulta pública dos bombeiros, que fizeram um documento que era bastante absurdo esse documento, que falava sobre porta-corta-fogo entre os carros. Os splitters em cima dos carros. Então, teve esses detalhes que acabaram atrapalhando. Então, muitos síndicos acabaram ficando sem informação correta, o que era aquele documento, que era apenas uma consulta pública que os bombeiros estavam fazendo. E aí sim, depois dessa consulta pública, várias associações se aproximaram dos bombeiros, explicaram como que era uma instalação, e já existiam normas para isso. Não é necessário criar novas normas.
né? A instalação de carregador de carro elétrico já segue uma norma que foi produzida especificamente para a instalação de carregador de carro elétrico, que é a 17, Quais são os critérios? que é a 17019, que é uma norma específica, uma NBR, já existe, e muitas pessoas não falam sobre essas normas, que fala sobre como deve ser feito a infraestrutura de uma recarga de veículos elétricos. Fala sobre as proteções, sobre dimensionamento, sobre tipos de carregadores. Tem muita coisa escrita na norma. Então já existe uma norma. Então não precisava os bombeiros trazer uma nova norma. Né? Até porque quando acontece uma eventualidade, dificilmente essa anomalia tá ligada ao carregador. Normalmente está ligada ao carro. E se o problema no carro, então o carro não poderia estar na garagem, se o problema é o carro. Então faltou um pouco desse contexto. O problema é o carro, então o carro não vai poder entrar mais no prédio, e não o carregador. Porque os acidentes acontecem não durante o carregamento. Sim. O acidente não acontece aí. Sim. Quando acontece um problema com o veículo elétrico, a gente vê pelo mundo, que, diga-se de passagem, é nada perto do que pega fogo de carro a combustão, mas só que como é novo, todo mundo fala muito, né? E também pelo problema de... a bateria ela pega fogo e é difícil de apagar o fogo da bateria, né? É altamente inflamável, né? Então, mas a gente tem falado disso também, né? Mudando muito a tecnologia da bateria exatamente para baterias que não pegam fogo dessa forma. Exatamente. Tem evoluído bastante, né? O mercado de bateria. Até o valor pelo quilowatt da bateria também tem diminuído bastante o preço. Então, por isso que cada vez mais o elétrico se aproxima do preço da combustão. Então, você vê hoje carros custando menos de 100 mil reais, né? Você vê o Renault Kwid, não sei, pode falar o nome da... Pode. Renault Kwid custando 99 mil reais. O BYD Mini, 100 mil. 105 mil, 104.900. E às vezes entra com bônus, entra com campanhas, fica até mais barato. O preço de um carro básico a combustão. Um Polo hoje custa quanto? 70, 80 mil? Aí, 75, 80 mil um Polo hoje? Pois é. Tá muito próximo, né? Então, hoje o carro elétrico está com o preço muito próximo do carro a combustão. E nos condomínios e nos edifícios, como é que fica o pagamento disso? Eu posso carregar na minha garagem um eletroposto que é só meu? Vocês têm solução para isso também, sim, que é compartilhado? Como é que funciona? Na verdade, condomínio hoje, eles estão preferindo fazer assinatura de carregador, né? A assinatura de carregador funciona o seguinte: seu condomínio liga para a gente, ele tem ali, quer fazer 4 pontos de recarga, porque ele não quer disponibilizar vaga para todo mundo, porque ele fez o estudo lá e viu que não é possível todo mundo ter vaga, mas ele quer fazer um rodízio, quer atender ali os seus consumidores ali de elétrico, ele assina um ponto de carregamento, que a Green envia a partir de R$249, né? Que você, R$249, você assina, já tem o aplicativo, já tem a cobrança direta, e nós devolvemos para o condomínio o valor de quanto consumiu no mês. Porque você tem o controle de quem gastou. Exatamente. Ele faz um cadastro, ele paga direto no ponto de recarga ali, comprou o aplicativo. É interessante isso, que é uma solução simples, não tem que mexer na estrutura do prédio. Você Mas faz eu ali... pago uma mensalidade e uso quanto eu quiser, ou eu pago o uso também? Não, quem paga é um condomínio. O condomínio paga a assinatura do carregador. E o usuário paga para usar o carregador. O condômino paga para usar o carregador. Só que aí no aplicativo eu tenho o controle do carro do Joel, quando ele logou lá, ele gastou R$50. Então esse R$50 seu não vai ser dividido pelo condomínio. Tá, e aí eu usei. O que você usou. Mas a assinatura quem paga é o condomínio todo. O condomínio que paga. E aí não vai ter briga, não? Eu não tenho um carro elétrico. Mas 249 dividido pelo condomínio de, aí ele compra o carro elétrico, né? Exato, pronto. Ele não tem ainda. Ele não tem ainda. Ele não usa piscina, ele não usa academia. Se for usar esse conceito, se eu uso ou não uso, não pode ser nada no condomínio, né? Certo. Eu moro no primeiro andar, subo de escada, então vamos tirar o elevador, né? Tipo isso. Vamos tirar o elevador, porque eu não uso, né? Mas essa é uma solução bem interessante. Vou falar com a minha síndica. Mônica, já vai chegar para você uma mensagem. Porque essa é uma solução bem interessante, realmente. Assim. Fácil, rápido, resolve bem a situação. Muitas empresas também fazem assinatura de carregador para poder oferecer para seus clientes, né? Ali, aí não cobra energia, evidentemente, é um benefício que ele dá para o seu cliente, poder ir lá na loja, no seu local ali, ficar ali, consumir, e aí não cobra. Como você enxerga o futuro da mobilidade elétrica no Brasil? Acho que você já falou um pouquinho disso, né? 90% de carros elétricos aí em 2040, mas quais os desafios que a gente tem para chegar lá? Olha, as grandes montadoras, as principais do Brasil, as tradicionais, né, que estão aqui há mais de 100 anos, né, praticamente, aí, o trio de ferro, né, Volkswagen, GM e Fiat, né, através da Stellantis. Acho que o grande desafio é eles entrarem de fato nesse jogo. Acho que quando
eles entrarem de fato nesse mercado de elétricos, muda o cenário. Porque aí o consumidor vai ver que a mobilidade aconteceu. Né? Isso não está longe de acontecer. Né? A gente já vê a Volkswagen na Alemanha vendendo, nos 2 primeiros meses, 17 mil veículos elétricos, e ela fazendo aquisições de empresas na China, que provavelmente esse é o carro que deve vir para o Brasil, que é o popular elétrico da Volkswagen, que deve chegar aí nos próximos anos no Brasil aí. Rapidamente deve chegar para brigar com o BYD. Você vê a Stellantis via Leap Motors, que é uma marca que ela comprou na China, também chegando com seu carro no Brasil. Né? E você vê a GM também apresentou agora na festa de 100 anos dela o seu elétrico de entrada, que vai ser confirmado para o Brasil já também. Então, não está longe de acontecer. Você não acha que é muito lenta essa busca? Porque você vê as montadoras instaladas no Brasil, na verdade, estão ainda numa luta contra a chegada dos chineses. Recentemente, quando chegou mais um navio da BYD trazendo 5.500 carros, semana passada chegou em Vitória, né, no Espírito Santo, a Anfávia já questionou o governo no sentido de antecipar os impostos. O imposto de importação de 35% que está previsto para julho. Quer dizer, existe uma pressão muito grande ainda dos fabricantes. E mas isso acho que toda indústria ainda. Eu acho que isso em toda indústria. Você pega smartphone é a mesma coisa. Os fabricantes nacionais também ficam brigando com a chegada das chinesas que trazem produtos muito melhores. É muito lento ainda. Sim. A Stellantis foi a única que lançou o chamado híbrido meia-boca, né? O micro-híbrido, que nem mesmo a BVE está considerando esse carro um híbrido, porque é uma bateria que não usa na propulsão. Ele apenas não está muito lento, eu te pergunto, está muito lento a chegada ainda das montadoras? Tá, e talvez essa pressão que está sofrendo as chinesas é justamente para atrasar o processo, para dar tempo para todo mundo se readequar, para dar tempo para todo mundo dar igualdade ao mercado para todo mundo. Talvez esse seja o ponto mesmo, né? Atrasar o processo para que todo mundo largue do mesmo ponto. Mas isso já é impossível, isso já não é mais possível. Não dá. Porque a BYD já está muito na frente, a GWM já está muito na frente, outras marcas estão muito na frente no elétrico. Então, assim, isso já não é mais possível. Mas está tentando atrasar, é um papel... deles, tá certo. Tá no papel deles, de atrasar o processo para que eles possam se preparar para ter o elétrico deles também, para poder brigar em igualdade com os outros chineses que estão aqui. Mas no caso da Volkswagen, vocês têm uma parceria com eles. Na verdade, então... a gente volta nas 3 grandes ali, tipo, elas também estão tentando de alguma maneira. Na verdade, tem uma parceria com o grupo Volkswagen, né? Que é composto pela Porsche, pela Audi e pela própria Volkswagen, né? E pela MAN também, a MAN Caminhões também, faz parte do grupo Volkswagen. Então, a gente tem uma parceria muito forte com o grupo Volkswagen, a gente atende as 4 marcas de forma direta e a gente entende que logo mais a Volkswagen está nessa briga com os carros de entrada elétrica. Os eletropostos que a Porsche tem de vocês? São administrados pela gente. Todos os eletropostos da Porsche são administrados pela GreenView hoje. Que é uma marca que essa sim está investindo bastante. Né? A Porsche tá. A Porsche investiu já no Brasil e vai continuar investindo. A Porsche ela lançou o Macan 100% elétrico, vocês devem ter acompanhado, que vocês têm que dirigir esse carro. É difícil alguém dirigir o Macan, se tiver condições de comprar, né? Difícil não comprar o Macan, porque até então o Taycan é um super esportivo, né? É o carro de final de semana, é o carro baixinho, né? Ali é o esportivão, né? Então é diferente. Agora é um carro de família o Macan. O Macan é o carro do dia a dia, né? Para quem tem condições de comprar esse carro, para quem andou no carro, compra. Não tem como, não tem como. O carro é um raio, o carro é sensacional. Mas o Taycan, eu acho que é o melhor exemplo para aquelas pessoas que ainda tem, muita gente, que diz que o carro elétrico não tem aquele prazer de acelerar, né? É um carro meio xoxo. Não é, não é. O Taycan é o carro para você botar uma pista e fazer o cara dar uma acelerada de 0 a 100. A Xiaomi lançou o carro agora, que está disputadíssimo lá na China, faz de 1 a 100 em 1,8 segundos. Tipo, é uma coisa absurda, 360 km por hora no carro elétrico. Eu tenho um amigo que descreveu bem o que é uma arrancada do Taycan. É a alma sair do corpo. É a alma sair do corpo, porque realmente é um tranco, se você estiver preparado... Realmente é diferente, o carro E ele tem um barulho, né, também, né? Você consegue colocar o barulho ali, que já fica parecendo a combustão. É uma ilusão. O ronco, né? O ronco característico da Porsche você consegue colocar ali no Taycan. Verdade.
para quem gosta do ronco. Agora, é verdade, ainda existe esse preconceito, né, e essa falsa informação de que o carro elétrico não tem o mesmo desempenho do gasolina. Ao contrário, ele tem um torque muito maior. E que nem eu disse, né? Pega a Fórmula E, Fórmula 1. Pois é. Também, a Fórmula E, o carro mais rápido do que da Fórmula E, 1. né? O Taycan agora, o lançamento, Também. 450 no normal. Não é se tudo tiver certinho, ele vai andar 450 km. Não é. É 450 no seu modo normal de dirigir. Andar na rodovia 110, 120, ele faz 450 km. E metro, o Taycan. Né? A gente tem o Kia, que tá para ser lançado também no Brasil nos próximos anos, com 650 de autonomia. Exato. Qual? Kia. O E9? EV5. EV5? Já tá aí, né? Já, então. E com 650 de autonomia. Então, assim, você tem muitos carros chegando no mercado com boa autonomia. Então, autonomia não vai ser mais desculpa. E a autonomia permite que você chegue mais longe. Como é que você tem visto a adoção de carros elétricos fora dessa nossa bolha aqui de São Paulo? Assim, a gente tem tido outras conversas, né, que trouxeram informações aí de evolução, de adoção em outras regiões. Como que você tem visto isso? Eu acho que antigamente era mais comum você fazer viagens com percursos maiores, né? Você andar 800 km, 900 km. Hoje você é uma porcentagem pequena da sociedade que topa pegar um carro e andar 900 km, 1.000 km, 1.200 km. Né? Concordamos que isso não é comum para todo mundo fazer essa jornada, essa pernada de dirigir 1.000 km, né? Pela facilidade de voo, por exemplo. Então, hoje, assim, pelo custo menor. Então, assim, a gente vive numa sociedade que é economia do tempo, né? Então, economia do tempo, ninguém quer ficar dentro de um carro 24 horas rodando, 20 horas rodando. A gente quer chegar logo no lugar, se divertir e curtir a família, né? Então, para que a gente vai ficar um dia inteiro dirigindo um carro? Eu, sinceramente, não vejo muito sentido. Mas para aqueles que querem realmente, têm prazer em fazer isso, e parando, né? A infraestrutura de recarga, ela já atende, né? Lógico, e tem regiões como o Nordeste, o Norte, que ainda a infraestrutura ainda precisa crescer e crescer bastante. Mas está crescendo. Mas aí tem a Greenview para colocar lá no condomínio. E até chegar, e até que o volume de carros aumente também nessas regiões, outras empresas já vai ter investido, vai ter infraestrutura, não vai faltar infraestrutura de recarga. Mas no caso de vocês, assim, vocês têm percebido mais demanda de outras áreas? Tem Sim. instalado muito em casas e condomínios espalhados pelo Brasil? Sim. A demanda tem aumentado cada vez mais, né? Falando um pouco de números, né? No ano passado foram mais de 170 mil carros eletrificados, mas aí entra tudo, né? 100% elétrico, um pouco mais de 60 mil, né? Os híbridos plug-in, um pouco mais de 62 mil também, né? Então, assim, imagina, isso que a gente está na rua só do ano passado. Né? Imagina o que vai crescer nos próximos anos. Sim. Porque, no fim, pode atrasar. Pode criar mitos. Mas quem vai decidir mesmo é o consumidor na ponta. O consumidor é inteligente, o consumidor estuda, o consumidor vai atrás, ele consegue separar as coisas, ele não é tão influenciado assim. Né? Ele consegue, hoje, a gente está aqui gravando aqui, mas ele pesquisa, ele vai atrás, ele assiste podcast, ele lê, ele sabe escolher o seu produto melhor para ele. Né? O consumidor que decide, no final das contas, não somos nós, né? Não é o mercado que dita, é o consumidor. Né? Quem anda, por exemplo, no elétrico é difícil voltar para combustão, porque é um outro mundo. Você anda no elétrico, volta para combustão, você acha que você voltou 10 anos. Assim, eu estou voltando. Você não consegue mais. É um retrocesso. Não é um retrocesso. Você não consegue mais. A experiência de dirigir um elétrico é uma experiência incrível. Você não tem barulho. Né? Você chega em casa, não precisa passar imposto. Sensação de você não estar poluindo a atmosfera. O carro desliza na pista. É diferente. É diferente o conforto que você traz você ter um carro elétrico. Por isso que ninguém volta. Foi feito um estudo que menos de 10% das pessoas que compram elétrico voltou para a combustão. E em relação à infraestrutura, curioso, nós conversamos aqui sobre esse assunto num outro momento. O interior ainda tem uma demanda muito grande, não é? Porque ainda tem a falta de estrutura muito grande, que está limitado hoje aos grandes centros urbanos. No entanto, nas cidades do interior, muita gente mora em residência. E facilita o carregamento. Ele não precisa, não tem a necessidade dos eletropostos públicos que a gente tem nos grandes centros urbanos. Então, talvez a exigência dessa infraestrutura não seja tão grande fora das capitais. Né? Por isso, a gente está vendo um estudo lá, Campinas e Ribeirão Preto estavam entre as cidades que mais vende carro elétrico no Brasil. Olha aí. Para você já entra
Elas estão no meio do caminho, né? Elas devem ter o posto público, mas também tem uma quantidade então, o boa de interior tem casas. crescido bastante. Não é à toa que as principais cidades de São Paulo têm GWM e BID, né? Concessionária lá, Espalharam. né? Porque vende. Ô Marcos, você montar um eletroposto é um grande negócio para um pequeno empresário que tem aí um dinheiro para montar um eletroposto público. Quanto que custa esse investimento? Então, o que é legal quem tem interesse em montar um eletroposto é saber primeiro o custo da sua energia. Uhum. Acho que é o primeiro ponto. Se você tem um custo de energia comum de uma residência, o investimento vai demorar mais para voltar. Claro. Né? Porque você vai pagar lá 1,20, 1,30 kW, aí você vai vender a 2, né? Então você vai ter que fazer uma conta de payback, fazer o custo de investimento ali. Um carregador hoje de 60 kW, você está falando aí, custo entre 85 a 120 mil reais, só o equipamento. Mais a infraestrutura, que deve ficar entre 20 e 30 mil ali a infraestrutura, dependendo do que o cliente tem ali onde ele quer instalar o ponto. Mas o ponto é o custo da energia. Então, se ele tem o custo de energia do Mercado Livre de Energia, que ele paga ali 30, 40, 50 centavos o quilowatt, para esse cliente que ele já tem, ou já tem uma geração de energia própria, uma microgeração, uma usina, ou uma usina painel solar, por exemplo? Uma usina fotovoltaica. Para esse consumidor, então, é fantástico, porque ele já gera a sua própria energia, aí o investimento dele vai retornar muito mais rápido. Aí tem que ser um ponto ideal. Aí escolher um ponto legal, onde tenha as pessoas possam chegar com facilidade, tenha segurança principalmente, acho que um ponto importante é escolher um local com segurança, com uma infraestrutura para café, para água, para alimentação, né? Porque isso tudo ajuda enquanto você está ali carregando o seu carro. Você tem alguma coisa para fazer, né? Para você não ficar dentro do carro ali, já veio sentado no carro e fica mais sentado. Não, para você vai lá, come alguma coisa, toma um café, toma uma água, vai no banheiro e tenha segurança. Sabe o que eu vi agora no MWC? Uma coisa que eu achei super legal. Tinha uns conceitos de carro. MWC é a feira de mobilidade, a Mobile World Congress que acontece em Barcelona, estava lá semana passada. Eles estavam mostrando alguns conceitos de telas gigantes, assim, mas para você ficar julgando enquanto você está esperando para carregar, para carro autônomo, entretenimento. Então você pode ver seu filme na telona, você pode ficar jogando com a outra pessoa enquanto você está esperando o carregamento. Trabalhando também, o que seja. Mas eles estavam mostrando muita coisa nessa linha. E existem muitos pontos nesse, muitos pequenos empresários estão investindo nisso? Nossa, tem um case nosso que é de um empresário do interior do Rio Grande do Sul. Ele comprou com a gente 3 carregadores DCs e ele está instalando nas rodovias do interior do Rio Grande do Sul. Ele montou ali as placas fotovoltaicas dele, geração de energia, colocou os carregadores e ele está investindo. E ele é um empresário do ramo do frigorífico. Tipo, nada a ver. Ele decide. É público? Você não tem nenhum... Não, você tem o nosso aplicativo, você desbloqueia para você poder utilizar. Ele cobra ali entre 2 e 2,50 kWh. Ele está gerando a sua própria energia. Mas eu digo local, é dentro de um posto de gasolina? Ele comprou um terreno na rodovia. Olha para você ver que interessante. Ele comprou um terreno na rodovia, preparou todo o terreno, construiu o fotovoltaico, colocou internet, colocou o carregador e virou um ponto de recarga. Sozinho, não tem ninguém tomando conta. Não, é dele, assim, ele administra... Não tem nenhuma lanchonete, nada. Eu tô nada, não. Ele não colocou ainda, colocou ainda. Acho que no futuro ele deve oferecer o local, aí ele vai rentabilizar, alugando espaço. Ele deve, no futuro, ele ainda não fez. E não tem problema de vandalismo, de destruição? Problema pode acontecer, mas ele tem todo o sistema de câmera, monitoramento, ele colocou para uma empresa monitorar para ele de segurança, então ele conectou numa empresa de segurança, a empresa monitora 24/7 para ele e vai embora. E está tendo rentabilidade? Demora, né? A rentabilidade demora, o público vai acostumando com o ponto, e aí você tem, né? Mas o payback ali, a gente fala ali, que em até 2 anos, 2 anos e meio, ele consegue ter o seu retorno sobre o investimento. Isso é um ponto importante também, a conectividade do ponto, né, do eletroposto, principalmente para ele ter esse controle, mas também para o aplicativo saber que sem internet não funciona, esquece. Mobilidade sem internet, esquece. Para você saber que aquele ponto está funcionando no momento, que ele está vazio no momento, você consegue... Quais são os diferenciais do seu aplicativo, assim? Quando fala em serviço, né? O aplicativo da GreenV, ele é feito exclusivamente para liberar recarga. Tá? Tem muitos aplicativos como o PlugShare que é para você encontrar pontos de recarga. Sim. Acho que tem que diferenciar esse tipo. Nosso é para nossa rede de recarga. Tá? Então ali o nosso diferencial é dar uma experiência de uso para o usuário, para que seja fácil ele utilizar. É isso que a gente hoje todo dia trabalha para deixar cada vez mais fácil
uso, cada vez menos tela, cada vez mais rápido para o consumidor poder utilizar ali no ponto de recarga. Para ser rápido, tanto a recarga quanto quando termina a recarga. Para você ser rápido e conseguir fazer de forma mais rápida possível. Legal. Isso que a gente trabalha todos os dias. Mas a gente segurança também, né? Sim, segurança no processo de carregamento. Não, que a gente tem conversado muito sobre aplicativos aqui também, né? O tanto que é importante o aplicativo ter a informação do posto para que a pessoa saiba se ele vai chegar lá, o posto vai estar funcionando, se vai estar vazio, se consegue os nossos reservar o posto. Por exemplo, os pontos da Porsche, o cliente Porsche pode reservar o ponto de recarga. Por até 30 minutos ele pode reservar o ponto de recarga. Então, para não perder a viagem. Porque então é exclusivo para ele, então ele pode reservar. Então, se tiver disponível, ele reserva. Perfeito. Cara, a gente está chegando ao fim da nossa conversa aqui, mas tem mais algum ponto que você acha que é legal a gente falar? Alguma coisa que o pessoal sempre te pergunta? Eu queria... O custo de recarga, acho que é algo que todo mundo quer saber quanto custa para carregar o carro. Acho que... E quanto tempo demora para carregar? Essa pergunta ela é complexa, né? O tempo de recarga é complexo. Mas o custo para carregar um carro, você pega na sua conta ali, você olha quanto custou o seu quilowatt-hora. Dá para fazer isso. Tem muitos impostos também, então você tem que calcular com os impostos. Então pega o valor da conta, divide pelo quilowatt que você tem na sua conta ali, vai chegar um valor que em São Paulo vai de R$1 até R$1,15, R$1,20 com os impostos ali, e pelo tamanho da sua bateria do carro. Eu não sei o tamanho da bateria do carro. Coloca no Google, qual o tamanho da bateria do meu Renault Kwid elétrico, qual o tamanho da bateria do meu Dolphin Mini, do Dolphin, do meu Volvo XC40, do X30, ele vai te dar o tamanho da bateria. Pegou o tamanho da bateria, vezes o quilowatt está lá, é o valor que vai custar. Você já fez a comparação do custo para rodar com gasolina ou etanol e eletricidade? A diferença é gigantesca, né? Em alguns locais chega a 40%, 30% a diferença aí do elétrico. É muito diferente. Você acha que com o uso cada vez maior de energia isso pode ser equiparado? Se o consumidor tem as placas fotovoltaicas, então quanto que vai custar para ele? Né? Eu acho engraçado essa discussão de agora, porque quando eu tive meu primeiro computador, meu pai ficava falando, não liga esse negócio o dia inteiro, vai gastar muita energia e tal. Acho que é a mesma coisa, né? Não precisa ter medo, tá tudo certo, tá funcionando bem certo. E é provado que é mais barato. E o tempo de recarga também depende de vários fatores. Depende do tamanho da bateria do carro, quanto você vai injetar de energia dentro do carro, porque você pega o Dolphin ali, tem 35 kW de bateria, ele vai levar menos tempo. Você pega um Taycan agora, um novo Taycan, que tem mais de 100 de bateria, vai levar mais tempo. Então, tudo depende, também tem um board charge do veículo, quanto ela aceita receber de carga. Então, tem todas essas variáveis, né? Mas vamos considerar aí que as recargas acontecem de 5 a 8 horas aí. Na maioria das vezes, você vai conseguir fazer recarga nesse tempo. Perfeito. Bom, pessoal, se você... desculpa, não, mais alguma pergunta? Não? Maravilha. Não, você que está aí desse lado aí, se você quiser bater na cabeça ali do seu síndico para colocar o eletroposto aí no seu condomínio, ou de repente você quer investir, como o Marcos contou aqui do cara do Rio Grande do Sul que está investindo em eletropostos aí na estrada, a gente está deixando aqui do lado o LinkedIn do Marcos e também o site da GreenV. Então entre em contato ali, caso você queira saber mais, continuar essa conversa também, porque se você tem dúvida desse lado, o pessoal que sabe tudo está do lado de cá para poder responder. É isso, pessoal. É isso. Mais um? Mais um, né? Boa. É um prazer estar aqui com você. Quero agradecer aqui vocês, ao Igor, ao Joel. Grande desafio estar na frente de vocês dois aqui. Jornalistas, assim, com tanto gabarito, assim, então, com tanta experiência no mercado automobilístico, a gente está aqui conversando com vocês. Para mim foi um grande desafio, mas também muito prazeroso, né? Estar aqui com vocês e ter essa experiência aqui. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa estar junto mais vezes. Bate-papo. Espero que tenha sido prazeroso para você também aí assistindo do outro lado. Essa semana a gente fica por aqui, mas semana que vem a gente está de volta. Valeu, pessoal. Abraço.